me dirigiu a palavra e não respondeu o desafio, é um covarde. Não, tu não tem direito de agredir para evitar a agressão. Mas o ponto tá aí. Argumento sobre o ponto do Renato feito, né? Eu vejo que está completamente refutado essa ideia dele de é moralmente superior. O ataque que eu estou fazendo é essa questão que ele fica tentando encher a bola do funcionário público falando sobre moralidade, sendo que se ele pegasse e fosse consistente com o que ele prega, ele deixaria de ser funcionário público. Então está lançado o desafio, Renato pode pegar, aceitar, recusar, chorar, espernear, não interessa. O ponto é, se tu quer ser moralmente superior, quer servir Jesus, tá? Tu quer servir Jesus, porque Mateus 9:9, eu coloco aí, ele não falou, siga aí cobrando impostinho, tá legal? Siga cobrando impostinho. Teve um monte de seguidores de Jesus que era funcionário público. Detalhe, era, né? Daí virou seguidor dele e deixou de ser funcionário público. Então acho que se o Renato gosta tanto de Jesus, ele tem que pegar e entender o caminho que os apóstolos tiveram, largar a tetinha, sim, larga a tetinha, sem tetinha pro Renatinho, tá? Sem parasitar. Larga a tetinha e aí segue Jesus e desinveste e compra Bitcoin com o seu dinheiro, não com a bolsinha salário que o Estado te dá. Tá lançado o desafio. Podem responder esse vídeo, não tem problema, podem espernear, o choro é livre, mas se responder o vídeo, tem que aceitar ou negar o desafio. Se ignorar o desafio, tá? Peidou na farinha. Beleza? Então aí. Deixa eu ver. Comprar Bitcoin com a boquinha é mais fácil. É, claro, é óbvio. Isso é óbvio, claro. O Renato se gaba que ele vendeu um carro que ele conseguiu pegar e comprar esse carro com dinheiro público. Basicamente, cara, o Renato, se tu for ver a história dele, pelo que ele fala publicamente em podcast, ele basicamente a vida toda recebeu do Estado. Ele fez bolsa na puta que pariu, fez mestrado em tal lugar, fez um doutorado, né, chupou 1000 caralhos na Suíça, deu o cu de cabeça para baixo na França, né, fez um tour de blonde na Europa, voltou pro Brasil, daí virou funça. Se tu for ver, o cara tá há tempo aí na tetinha, entendeu? O cara não desmamou tão fácil assim. E o Renato não é burro, clã. Vocês podem falar o que quiser do Renato. Eu digo, o Renato não é um homem burro. Ele é muito inteligente, muito acima da média. Então eu acho incrível o Renato não ter saído do Estado, não ter buscado uma coisa que até pague mais na iniciativa privada. E eu já ajudei gente a sair do Estado e ir para a iniciativa privada. Eu tenho histórico disso. Não vou ficar dizendo quem é, não vou ficar dando detalhe, não vou explicar também as outras coisas que podem ser feitas sobre isso, porque isso dá treta. Mas saibam que eu tenho histórico disso, tá? Tanto até que o cara que pegou e eu ajudei veio falar dizendo que o Renato estava certo. E eu falei, então tu tem que pegar e fazer o seguinte, volta ao funcionalismo público, se o Renato tá certo. E ele não quis, né? Não quis. Mas é isso. Mas o Renato se assumiu libertário ou os libertários só enxergam ele como um símbolo? Cara, é meio que um limbo. Ele meio que não nega quando jogam nele o termo, né? E ao mesmo tempo ele fica usando um monte de argumento. Então é aquela. É um pouquinho dos dois, sabe? O cara não se diz não libertário e ao mesmo tempo ele não nega. Quanto mais súditos e leais o rei tiver, mais o reino é forte. E quando mais reinados existem, o reino é mais fraco e se torna suscetível a desmoronar. Novamente, isso é utilitarismo, pessoal. Porque a gente tem um problema que são os frutos da árvore envenenada. O que acontece? Toda a subserviência, todo o dinheiro que ele recebe e tudo mais é injustificável. Qualquer coisa que ele faz depois disso, né, no final não interessa pelo fato que isso aqui é injustificável. Ela não segue, uma coisa não segue da outra. Mesmo que apareça outro comparsa do Estado, outro comparsa do rei, mesmo que daí seja um sossa, que não vai fazer nada, um vagabundo, não vai fazer porra nenhuma, vai deixar o crime correr solto.
Não interessa. Simplesmente não interessa. Né? Pro argumento, não interessa. Tá? Então essa daí de ficar vendo, ai, qual que é o menos pior, não sei o que, é o pensamento gradualista que leva a todo tipo de inconsistência. Pergunta para vocês, um cara tão capacitado, tão inteligente quanto o Renato, deveria estar fazendo o quê? Ajudando a pegar e criar um ambiente dentro de criptomoedas melhor, que é o investimento maior dele, né? Ou deveria estar no Estado? Pergunta bem simples para vocês. Eu acho que a resposta é que ele seria muito mais útil ajudando as pessoas a desinvestirem do que tentando ser o funcionário público bonzinho. Na verdade, se os libertários que estão aí sendo funça desinvestissem, a gente teria muito melhor. Entendeu? E normalmente o funça, querendo ou não, se ele tem um pouquinho de uma vida frugal, se ele não tá tipo consumido pelaquela mesmice do serviço, que daí leva o cara a ficar gastando mais e ter aquela mentalidade de esbanjar e urbanoide, se o funça ele tem um pouquinho de cabeça, ele faz o quê? Ele consegue poupar, ele consegue melhorar, ele consegue se expandir, consegue ter mais habilidades e sair. Entendeu? Ah, de onde tu tirou isso, For? Porque eu já vi acontecer. Eu já ajudei a acontecer. Tá? Eu digo pra vocês. Tem muita coisa que eu faço que não é pública. Está em bastidores. Muita. Tá? Deixa eu ver aqui o resto das perguntas. Você tem um plano B para o fronteirismo, caso venha a dar ruim na fronteira, tipo morar em veleiro ou algo do tipo? Cara, é só tu ir para outra fronteira. Tipo, ou cruza a fronteira. Se der ruim aqui para mim, Argentina ainda é uma opção, Uruguai é uma opção, Paraguai é uma opção. Mais longe é o Chile. O desafio é que o Renato se exonere, ele tem que pegar e sair do serviço público e fazer o quê? E desinvestir. Se ele quer pegar e se aposentar, se ele quer não fazer nada, se ele quer abrir um canal no OnlyFans, vender pack do pé, dar bunda, não interessa. O ponto é desinvestir. O desafio é esse. Tá lançado o desafio pro Renato e eu quero ver se ele responde isso aí. Se ele for fazer, eu não tô dizendo que ele é obrigado a me responder, eu só tô dizendo, se ele me fizer um vídeo resposta ou falar comigo no Twitter, né? Eu quero resposta desse desafio. Se não, peidou na farinha, tá? Se não, daí o cara é um covarde. Me dirigiu a palavra e não respondeu o desafio, é um covarde, tá? Ele pode dizer que não quer. Isso aí beleza. Ele fala, não, não quero. Pode até dar desculpinha. Não tem problema, dá desculpinha. Né? Mas se ignorar, entendeu? Morar na fronteira da Bahia. 20 ou 200? Olha, o pessoal já falou 20, já falou 200. Eu não sei quanto tem, eu não sei nem se o Renato tem Bitcoin. Sendo bem sincero, não sei.